Olá, amigos. Nosso encontro, um dia feliz, um dia cheio de, eu ia dizer de estrelas, mas estrelas de dia? Pode sim, pode ter estrelas durante o dia. Quando os nossos olhos são olhos de esperança, então a gente olha a vida está estrelada. A gente olha as árvores e elas estão estreladas, porque elas brilham. E as estrelas brilham também. E quando elas brilham em nosso coração e nossa alma, nos torna muito felizes. Eu estava pensando outro dia numa frase de Jesus, uma frase que me acompanha já há um bocado de tempo. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante. Eu comecei a pensar em qual seria essa verdade. Que referência é essa? Que verdade é essa? Porque a verdade tem nuances e nuances. E geralmente a verdade de alguém não é a mesma verdade de um outro alguém. A verdade do Senhor Jesus não é a mesma de outros seguidores religiosos, de outros ícones de religiões, não é a mesma. Então, qual seria a nós cristãos a verdade? Seria buscar nos livros, pegar os evangelistas, analisar as palavras de João, que escreve um evangelho da posteridade, ainda bem mais avançada do que o nosso tempo. Seria o evangelho de Lucas, que é uma doçura, é um livro apaixonante. Seria o evangelho de João Marcos, que são as lembranças de Pedro, tudo que Pedro viveu, que conviveu com Jesus, que conta para João Marcos e ele escreve, ou seria o evangelho de Mateus? Mateus escreveu para os israelitas, para os judeus. A mensagem dele é vertida naquela forma sistemática que eles tinham de analisar as coisas. Seria isso buscar a verdade? Seria pegar os livros espíritas e pesquisar e aprender tudo o que Kardec nos ofereceu, que os espíritos nos ofereceram? Seria essa a verdade? Ou seria ir para as escolas, estudar ciência, física, matemática, química, analisando todos esses segmentos de cultura, seria isso que nos libertaria de alguma coisa? É complicado a gente chegar a uma conclusão a respeito dessa verdade preconizada por Jesus. Mas quando nós pegamos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, e Kardec faz uma indagação ao mundo espiritual. É uma pergunta larga, comprida, mas a resposta é sintética, a resposta é curta. Os espíritos dizem: conhece-te a ti mesmo, respondendo à pergunta de Kardec. Conhece-te a ti mesmo. E eu comecei a pensar, nós somos um mundo desconhecido, completamente desconhecido. Às vezes, numa conversa, a gente diz, eu me conheço. Olha, isso não é verdade. A gente não se conhece. Pelo contrário, hoje eu sou Ana Guimarães. Mas e ontem, na minha reencarnação passada, quem eu era? E na outra? E na outra? E nas miríades de reencarnações que possivelmente eu tenha tido? Quais eram as personalidades que me animavam lá no passado? E como eu serei no futuro, quando eu deixar este corpo e envergar um outro corpo? Como eu serei? Então, em verdade, eu sou um mundo desconhecido para mim mesmo, mas você também é. Todos nós somos ilustres desconhecidos.
Então, quando os espíritos nos convidam a nos autoconhecermos, a gente começa a fazer uma viagem ao nosso mundo íntimo. E começamos a descobrir como é difícil nós tirarmos aqueles aspectos, as manias que estão arraigadas à nossa maneira de ser, de agir e de sentir. E vamos descobrindo como os espíritos nos dão dicas que, na verdade, não são tão fáceis de seguir. Quando André Luiz fala a respeito dos quartos escuros que estão em nossa mente, ele diz o seguinte: como nós nos apresentamos na atualidade, como eu sou. Então, quando eu estou num relacionamento com as pessoas, com vocês que estão me ouvindo, com as pessoas com as quais eu convivo, eu apresento uma personalidade. É aquela que eu apresento. Ele diz, isso é um dos quartos. Depois tem o outro, quando eu estou em casa com os meus familiares, eu apresento um outro comportamento, uma outra personalidade, bem diferente dessa que eu utilizo no meu relacionamento com as pessoas. Então, é outro quartinho que eu tenho guardado. Depois tem um outro quartinho que é o meu particular. É os meus sentimentos íntimos, é os meus pensamentos, aquilo que eu sou intimamente e que eu não conto para ninguém, não apresento para ninguém, nem para os familiares, nem para os amigos conhecidos. Depois tem um outro quarto escuro, que é aquela personalidade que os outros conhecem e eu não conheço. É o julgamento que as pessoas fazem de mim. Então, eu me apresento assim, eu penso isto de mim, mas será que as pessoas que convivem comigo pensam a mesma coisa? Então, elas podem tirar uma visualização a meu respeito que eu não conheço. É o pensamento que os outros têm a meu respeito. Então, esses quartos precisam ser abertos. Eu preciso penetrar nesses quartos para o autodescobrimento. Então, esse descobrimento me tornará livre, vai me libertar. Vai me libertar do quê? Dos muitos temores que eu guardo dentro de mim. O medo, por exemplo, que é um dos 4 gigantes da alma, que eu guardo dentro de mim e que me impede de fazer uma série de coisas que a gente tem e nem sabe por quê. Eu comecei a pensar nisso. A primeira vez que eu viajei num barco, eu descobri um medo horrível que eu tenho de água, de saber que tem água debaixo dos meus pés, que se eu sair daquela embarcação, eu vou afundar na água. Então aquilo me deu uma angústia, um temor. Então eu tenho medo de água, de mergulhar. Meus irmãos todos aprenderam a nadar e eu não. De onde vem esse medo? Se eu buscar nesta encarnação, não vou encontrar, porque nunca tive uma experiência complicada com a água. Mas o medo, quando me convidaram por primeira vez para ir à Argentina e disseram que eu tinha que ir de navio, eu não fui. De navio, não. Ficar vários dias viajando no navio, nem pensar. Mas por quê? De onde vem isso? Equivale a dizer que nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos, que precisamos trabalhar tudo isso para essa autodescoberta. Então, conhecer a verdade para nos tornar livres. E o Espiritismo faz isso de uma forma tão gentil, de uma forma tão paternal, quando começa a falar, primeiramente, da imortalidade, de que nós somos eternos, fomos criados por Deus
em determinada circunstância e essa criação de Deus não vai acabar nunca. Nós vamos viajar pelo infinito e não terá fim essa nossa viagem. E à medida que vamos fazendo essas viagens, através das reencarnações, nós vamos descobrindo os nossos segredos. E descobrindo os segredos, eles deixam de ser segredos. Então, vai desnudando a nossa alma, vai nos libertando, libertando de uma série de imperfeições que nos acompanham e que a gente não percebe. E é interessante isso, porque quando você ouve um orador como Divaldo Franco, que galvaniza a atenção das pessoas, é uma coisa muito linda. Mas existem os outros pregadores, os que muitas vezes falamos sem nem ter uma noção real daquilo que nós estamos pregando, daquilo que estamos falando. Aconteceu uma experiência bem singular comigo a respeito de pregação. Eu estava na casa de uma amiga muito querida, morava em São Paulo, hoje já está no mundo espiritual. E eu acompanhei durante largo tempo a vida da companheira. Ela era casada com um homem muito bonito, um homem de uma aparência assim bem insinuante. E eu sabia que ela tinha um ciúme muito grande do marido, mas nunca dizia nada. E eu conhecia também os passos do marido. Ele não era nada que a gente pode botar numa prateleira e admirar. Não, era bem complicadinho mesmo. E não se importava de mostrar a ela os passos complicados que ele fazia lá fora. E ela sofria, sofria calada. Desde que eu a conheci e quando começamos a ter amizade, ela tinha 2 filhinhos que acompanhavam também a trajetória daquele casamento. E uma ocasião eu estava na casa dela, em São Paulo, e ele chegava muito tarde, geralmente alcoolizado. Nós estávamos, ela estava fazendo crochê e assistindo televisão e eu estava do lado dela. Eu sabia que ela estava esperando o marido chegar. Ela nunca sabia a hora que ele chegava. Mas, de repente, a gente ouviu passos na entrada do apartamento e ela levantou rápido, foi lá abrir a porta, porque do jeito que ele estava, ele não conseguia acertar a chave na fechadura. Ela abriu a porta e o recebeu nos braços. E eu estava olhando, assistindo. Ela o abraçou e falou assim: boa noite, você está bem? E ele, com uma voz arrastada, respondeu alguma coisa que eu nem entendi direito. Ela então o conduziu para o quarto e lá levou para o banheiro, ele tomou um banho. E aí ela o trouxe de volta e se direcionou à cozinha e eu fui também. Aí ela pegou a comida que estava em cima do fogão, aquecido, porque toda hora ela ia até lá e acendia o fogo, aquecia a comida esperando ele chegar. Botou ele na mesa, ele estava muito ruim, queria, não queria. Ela começou a botar a comida na boca, estava na boca. Toma, bebê, toma, neném. Aquele carinho tão grande. E eu assistindo aquilo, eu sinceramente os meus sentimentos não eram muito fraternos, não. Eu estava bem aborrecida com aquela cena. Depois ela o levou para o quarto e eu fui para o meu quarto também, fui dormir e de lá eu ficava ouvindo. A noite inteira ele gritava o nome dela. A noite inteira, 3 por 2 eu acordava ele gritando, chamando por ela, e eu escutava a voz dela, delicada, respondendo, eu estou aqui do seu lado e tal. Aí passava um pouquinho, ele se acomodava, de repente ele acordava e gritava o nome dela novamente. E tal. No dia seguinte, nós estávamos conversando, ele tinha saído, e ele tinha arrumado um romance com uma apresentadora da televisão. E era uma criatura tão estranha.
A apresentadora tinha um programa, mais ou menos na metade do dia, ele fazia questão de vir para casa e assistir o programa. Ele ligava a televisão e assistia o programa. E uma vez eu estava sentada do lado dele, ele disse para mim: essas almofadas foi eu que dei a ela. Eu não respondi nada, mas pensei uma opção de coisas. E ela sabia também de tudo aquilo, mas ela não falava nada. Quando ele saiu, disse a ela, eu disse, poxa vida, essa vida é infernal. Ele faz questão de maltratar. Seus filhos gostariam que você acabasse com esse matrimônio. Por que você continua? O que é que te leva a isso? Ela me olhou, sorriu e disse, Ana, não acredito que você está me dizendo isso. Eu disse, por quê? Eu mudei por sua causa. Eu conheci você bem antes da gente ter amizade. Eu assisti às suas palestras. E a partir das suas palestras, eu fui mudando meu comportamento. Eu era muito ciumenta, eu brigava, eu jogava panela em cima dele. Mas depois de ouvir você falando do Evangelho, falando de Jesus, eu vi que eu estava errada. Eu tinha que mudar o meu comportamento. E eu comecei a mudar. E hoje, eu ainda tinha um pouco de ciúme, mas não é ciúme do marido. Eu tenho ciúme do filho. Porque hoje, para mim, ele é um filho. E eu tenho um carinho enorme por ele. Mas a culpa é sua. Foi por causa de você que eu mudei a minha forma de sentir e de conviver com meu marido. E eu disse, muito obrigada pela lição. Eu vou aprender essa lição também. O evangelho que a gente prega deve ser para nós. Não é só para os outros. A gente tem que ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente fala e ouve. Eu vou aprender também. Você me deu uma lição linda e eu agradeço. Bem mais tarde, alguns anos depois, ele no hospital, já nos finalmente da vida, ele agradeceu a ela a presença constante na vida dele e disse, se não fosse por você, se você não fosse a esposa que você é, eu não estaria vivendo até hoje. Se eu pudesse levantar dessa cama, eu queria beijar os teus pés, porque eu não tenho direito de beijar as tuas mãos. Olha que coisa linda! É o Evangelho em ação em nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até mais!